Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Então o intuito da aula de hoje é comentar um pouco mais na prática sobre o que é um levantamento topográfico plano e altimétrico, ok? Então abrangindo aí tanto a planimetria como a altimetria. Então eu venho com um exemplo aí bem prático, exemplo de cálculo, de forma que vocês possam acompanhar aí nos momentos oportunos. Então o exemplo desse levantamento aqui, por exemplo, pessoal, então ele é um levantamento que nós abordamos aí tanto nós abordamos 3 métodos nesse levantamento. Então, o caminhamento, a irradiação e a interseção. Então, nós temos pontos aqui inacessíveis, por exemplo, como pontos no brejo, temos também aí como pontos na mata e também aí temos pontos das extremidades do terreno. Para isso é necessário que nós montamos um polígono, uma poligonal, de forma que nós aí caminhamos com o equipamento em torno desse polígono e também aí que nós trabalhamos com as irradiações, ok? Isso, assim como com o prolongamento dos ângulos horizontais, um azimuth, para que eu possa encontrar aí, por uma interseção, esse ponto, por exemplo, que é o ponto B aqui, que é uma interseção entre o ponto 4 e o ponto 8, que vai ser um ponto no brejo. Então, vamos lá? Olha lá, pessoal, essa é a nossa caderneta de campo. Então, nós temos basicamente aí, ó, o ponto 1, que é o ponto de cerca, o ponto 2 é uma cerca, o ponto 3 continua na cerca, o ponto 4 é uma cerca dentro do brejo, que vai dar início à interseção. O ponto 5 é um mato inacessível. O ponto 6 também é um mato. O ponto 7 é uma cerca. E o ponto 8 é a continuidade da cerca. Então, conforme o croquis que nós fizemos inicialmente. Pessoal, partindo aí para a parte de cálculo, iniciamos aí nas coordenadas polares poligonal básica. Então, nós associamos aí os pontos e estações sempre de Vante. E0 é 1, E1 é 2, E2 é 3 e E3 é 0. Representamos os ângulos horizontais. Esses ângulos horizontais são internos. Olha o somatório. 180 que multiplica N menos 2. 1, 2, 3, 4. Menos 2. 2 vezes 180, você tem que fechar em 360 graus. Olha lá, passou 5 minutos. Logo a correção está pintada de azul, ela é negativa. Divido 5 minutos por 4 estações, dá 1 minuto e 15 segundos. Somou 5 minutos. Então, logo, se passou, eu vou tirar no ângulo horizontal corrigido. Então, vai ser esse menos esse, ok? Olha lá, quando eu somo tudo, vai fechar em 360 graus. Agora, eu venho com o azimuth de partida. Nesse caso, o azimuth foi chutado, 100 graus. Logo, o meu 100 mais o ângulo horizontal corrigido da linha de baixo vai dar o meu azimuth lido. Ele é maior do que 180, vou tirar 180. Olha lá, cheguei no calculado. Esse calculado mais o ângulo horizontal corrigido vai me dar o azimuth lido. Ele é menor do que 180. Somando 180, eu chego no 298, 38, 30. Então, somando 298 mais o 98, 0845, me dá o 396, 48, 15. Como ele é maior do que 180, eu vou tirar 180. Chego em 216, 48, 15. Pegando esse valor aqui, somando com o ângulo horizontal da próxima linha, 63, 11, 45, eu vou chegar no azimuth lido, então representado 100, mas o somatório disso está 280. Como ele é maior do que 180, eu vou tirar 180, logo eu chego no 100, que foi o azimuth chutado de partida, ok? Para esse caso desse levantamento, eu não tinha uma bússola e também eu não tive a oportunidade de pegar com coordenadas com GPS. Portanto, eu chutei o azimuth. Logo, a estádia é o fio superior menos o fio inferior, isso eu observo na caderneta de campo. O ângulo vertical é 90 graus menos o ângulo zenital. O ângulo zenital está na caderneta de campo. Pintado em azul são negativos. O DH para o teodolito. Lembrando que esse levantamento foi feito pelo teodolito, porque tem fios estadimétricos. Olha a estádia. Logo, o DH é o quê? É a estádia vezes 100. Olha lá. A estádia vezes 100 vezes o cosseno de alfa elevado ao quadrado. Então, eu chego nos respectivos valores aqui para os meus alinhamentos dos pontos e estações. Somando tudo, 561,362. O DN aqui nada mais é do que a altura do equipamento, 1.6, menos o fio médio, caderneta de campo, mais o DV. O DV é o quê? É o DH vezes a tangente de alfa. Então, logo eu chego aqui em todos os valores de DN. Somando, deu 0. Parto agora para as coordenadas polares e radiações. Então, olha lá. Eu vou representar esses valores aqui, são os azimuths. Então, como é que é o azimuth da estação 1 para o ponto 1? Vai ser o azimuth da estação anterior, lá, dia 0 para 1, calculado, 100, mais 248, 12, 0, vai me dar o 348, 12. Maior do que 180, eu vou tirar 180. Chego no 168, 12, ok?
Passando aqui para a estação 3 e vou olhar para a estação anterior, dia 2 para E3, é o 298,38,30, por exemplo, mais os 132 graus 30 minutos, vai me dar o 431,08,30. Como é maior do que 180, pessoal, vou tirar 180, chego no 251. E assim por diante, ok? A estádia é o fio superior menos o fio inferior, tá aqui. Ângulo vertical é 90 menos o zenital, o que está em azul é negativo. O DH, novamente, é o quê? É a estádia vezes 100 vezes o cosseno de alfa ao quadrado. Tem todos esses dados aqui, basta eu jogar na calculadora. E o DN é o quê? É a altura do equipamento menos o fio médio, mais a distância horizontal, que é o DH, vezes a tangente do ângulo vertical. Novamente, da mesma forma aqui em cima. Para as irradiações, não tem necessidade de eu somar. Por quê? Porque eu corrijo somente a poligonal. As irradiações eu não corrijo. Como as medições partem da poligonal, automaticamente as irradiações já sairão corrigidas. Coordenadas retangulares e totais, poligonal básica. Então, representa novamente os pontos de estações. O azimuth eu repito, que eu calculei anteriormente. O DH também eu já tenho. Aqui eu vou fazer seno do ângulo azimuth. Olha lá, seno de 100, 0,985. E o cosseno de 100, menos 0,174. Agora vem para as coordenadas retangulares. Então, nós temos aí as parciais. O que é o x? É o DH vezes o seno do azimuth. O DH eu tenho, o seno do azimuth eu tenho. O que é positivo eu ponho no campo positivo e o que é negativo eu ponho no campo negativo. Olha lá a diferença disso. Ó. Somo o positivo com o negativo me deu uma diferença de menos 0,262. Significa que faltou. Logo, a correção ela tem que ser positiva. A correção é o quê? É o fator de correção em módulo, então é 0,262 vezes o DH da linha correspondente, dividido pelo DH total. Logo, eu tenho o fator de correção. Se faltou, ele tem que ser positivo. Assim como, olha lá, de E3 para E0. É o 0,262 positivo, vezes 178,836, dividido pelo DH total, 561,362. Então, eu chego no 0,083. Somando tudo, eu tenho que chegar no 0,262. Logo, corrigido é o quê? É o não corrigido mais a correção. Então, 148,899 mais 0,071. Olha lá, tem o positivo, tem o negativo. Somando os dois membros, eles têm que dar o mesmo valor. Então, eu coloco um OK. Significa que a correção foi bem sucedida. Da mesma forma, aí, para as ordenadas, olha lá, as não corrigidas vai ser o quê? O DH vezes o cosseno do azimuth, conforme nós comentamos nas aulas teóricas. Então, olha lá, eu tenho o DH, tenho um cosseno, chego no valor positivo, no valor negativo, olha a diferença entre eles, 0,6. Então, eu vou ter que também fazer a correção. Se passou, eu vou tirar. Logo, a correção é o quê? É o 0,6 vezes o DH da linha, 151,197, dividido pelo DH total, 561,362. Logo, pessoal, eu chego nos fatores de correção. Olha lá. Se é positivo, passou, eu tenho que tirar. Somando tudo, vai me dar 0,6. Então, as corrigidas é a não corrigida, olha lá, não corrigida, mais menos a correção. Então, está aqui, e os dois positivos e o último negativo. Olha lá, somando os dois membros, isso tem que zerar. Ou seja, o positivo tem que ser igual ao negativo. Então, eu dou um OK aqui. Ok? Agora, eu parto para as coordenadas totais. Então, como coordenada de partida, eu tenho que chutar um valor para as coordenadas iniciais. No caso da estação 0 aqui, eu estou chutando 1.000, 1.100. Poderia chutar 200, 220, 0, 0, 0. Então, qualquer valor. Ok? Nesse caso, eu tenho 1.000, 1.100. Então, a coordenada total da estação 1 para a estação 2 é a coordenada total da estação anterior, 1.000, mais a abscissa, que é o valor de x corrigido. Olha lá, 1.000 mais 148,969, 1.148,969. Tudo bem? Logo de baixo é o anterior, mais a abscissa corrigida anterior. Então, é 1.148,969 mais 46,727. Eu vou ter o 1.195. E daí, para me chegar na inicial, olha lá. É 1.107,039 menos 107,039. Logo, isso vai dar 1.000. Retornei na coordenada inicial. Significa que o meu raciocínio, a minha ideia, foi bem concretizado. Para y, da mesma forma, então vai ser 1.000 mais o y corrigido. Olha lá, menos 26,409. Então, eu vou chegar em 973,591. Da mesma forma para todos. Então, a última ali, 1.143,385 menos... Cadê o y corrigido? Menos 143,385, eu retornei no 1.000. Olha lá, retornei no 1.000. Tudo bem? E daí, para z,
Olha lá, da mesma forma, porém a parcial para Z é o desnível, então está lá na primeira planilha, coordenadas polares, poligonal básica. Olha lá, se eu voltar lá, então, por exemplo, então, olha lá de E0 para E1, 11,753. Então vai ser o quê? 100 mais 11,753, 111,753. Então, fechei no 100, ok. E se eu não tivesse fechado no 100, por exemplo, tivesse passado, olha lá, 2 lá no finalzinho, eu aplicaria a correção para a coordenada Z da mesma forma. Seria o fator de correção vezes o DH dividido pelo DH total. Se isso daqui passou, se isso passou, logo eu vou ter que tirar. Então, olha lá, joga a correção negativo. Então, o Z corrigido é o quê? É a não corrigida mais a correção. Chego na coordenada Z. Ok? Pessoal, como o tempo é curto do vídeo, então eu passo aqui pontualmente, pegando um exemplo ou outro. Mas o ideal é vocês rascunharem aí. Por isso que eu deixei as cadernetas para vocês vazias, caso alguém queira aprender profundamente o detalhe do cálculo do levantamento. Tudo bem? Então, deixo aí a critério de cada um para vocês aprofundar aí da melhor maneira possível. Então vamos lá encontrar agora qual que é o erro de fechamento linear. Então o erro em x está aqui, menos 262, o erro em y, 0,6 está aqui. Então eu fazendo um Pitágoras me dá 0,655, ok? Esse erro em escala como que é? Vai ser o erro vezes 1000 dividido pelo DH total, 561,362. Vou chegar no valor próximo de 1,2 para 1000. Significa que o índice de um trabalho de 1 para 1000 é o índice de um bom trabalho. E um trabalho de 2 para 1000 é o índice de um trabalho aceitável. Então, aí no erro de fechamento linear, esse trabalho está dentro do recomendado. Então, ele está no intervalo entre um bom trabalho e um trabalho aceitável. Um erro de fechamento altimétrico é 10 milímetros que multiplica a raiz do perímetro em quilômetro. Então, o perímetro aqui, 561,362, 100 km dividido por 1000, tiro a raiz disso vezes 10 milímetros. Então, o permitido que eu posso errar é 7,492 milímetros na altimetria, ou seja, menos de 1 centímetro. Nesse caso aqui, como eu fechei em 100, eu não errei praticamente nada, porque o meu desnível fechou em 0 lá na poligonal básica. Pessoal, passando em diante aí, as coordenadas retangulares. Então, olha lá, o azimuth calculado eu já tenho, o DH também eu calculo da mesma forma, o seno, o cosseno. A abscissa é o DH vezes o seno do azimuth. O que é positivo eu ponho no positivo. A ordenada é o DH vezes o cosseno do azimuth. O que é positivo eu ponho no positivo, negativo no negativo. E agora eu passo para as coordenadas totais. Então a coordenada total, por exemplo, de E1.1, vai ser a coordenada total da estação E1. Olha lá, eu tenho ela aqui, 1148,969, mais a sua parcial, 9.805. Então isso me dá 1158. Então, eu vou sempre pegar a coordenada total da estação, mais a parcial da estação para o ponto visado. Tanto para x, como para y, como para z. Tudo bem? Posteriormente, passamos aí para o cálculo de área. Então, eu vou pegar todos os pontos limites, 1, 2, 3, 7, interseção B, e vou repetir o primeiro ponto. Olha lá, coordenada x, coordenada y. E daí eu começo a aplicar o método de Gauss, multiplicação cruzada. xi vezes yi mais 2. Olha lá. Então, eu faço a setinha. 1230 vezes 1173 vai me dar o resultado de cima. Posteriormente, olha lá, yi, xi mais 1. Então, eu vou fazendo a escadinha, pego o yi, xi mais 1 menos, então, o somatório disso aqui, menos o somatório de xi, que multiplica yi mais 1. Esse menos esse dividido por 2, eu tenho o valor da área. Esse é um método analítico, também conhecido como método de Gauss. E daqui eu tenho um método também das somas com as diferenças. Então, está aqui também, nós chegamos no mesmo valor. Pessoal, e aí o desenho da nossa área. Então, nós importamos, por exemplo, no CAD, trabalhamos aí com a função script, ok? Então, importamos essas coordenadas, trabalhamos aí com TXT, um bloco de notas, importamos essas coordenadas e daí nós damos a confecção na planta. Olha a interseção B aqui, ó, é um ponto inacessível. Então, eu encontrei aí, por exemplo, pelo método da interseção. Olha lá, 5 e 6 é a mata. Pessoal, então, esses são os nossos dados, ok? Então, a ideia mesmo é passar um pouquinho daquilo, aproveitar o nosso tempo dentro dos dados que nós, dentro dos nossos dados, nossos cálculos que nós realizamos aí no levantamento topográfico, plano e altimétrico, planimetria e altimetria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixo o meu muito obrigado, um abraço a todos vocês e um até mais. Tchau, tchau.